Fala aí, galera, tranquilo, beleza? Maurício Soares, seu professor de ética para concurso público. É um prazer ter você aqui comigo na Degrau Cultural, gravando essas 5 questões que eu preparei e selecionei para você com todo carinho. É claro que dentro de um conteúdo programático, que é o Decreto 1171, né, que cai o conceito de ética, moral, valores e virtudes, eu procurei colocar para você aquilo que geralmente cai na sua prova, ou seja, questões que abordam o Decreto 1171. Vamos logo dar uma olhadinha para elas? Como é que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou jogar a questão, beleza? Você vai tentar fazer a questão e aí logo em seguida eu entro corrigindo, beleza? Professor, vai lá, tenta fazer aí. Maurício, me dá um tempo? Não, não dou tempo, né? Tu vai dar uma pausa no vídeo aí e você vai lá e faz, né? Beleza. Primeira questão, então, questão número 41. Determinado funcionário público federal, nos fins de semana, participa da prática conhecida como rinha de galo. Poderá, então, o funcionário ser submetido ao procedimento de verificação de sua conduta, culminando com a aplicação de advertência pela Comissão de Ética. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem de perceber. Você será funcionário público, você vai ser um policial rodoviário federal, não vai? Responde que vai. Vai, não vai? Isso, beleza. Vai ser um policial rodoviário federal. Durante quanto tempo no dia você vai ser um PRF? Não. Você vai ser PRF durante 24 horas no dia. Todos os dias do mês, todos os dias da semana, do ano, aposentado, de férias, no banheiro você vai ser um PRF. Você tem de manter a conduta ética e moral em toda e qualquer circunstância, entende? Você não pode em nenhum momento abandonar a sua conduta ética e moral. Até aqui tranquilo? É claro que no momento mais oportuno, aqui mesmo na gravação ou então nas aulas presenciais aqui na Degrau Cultural, você vai poder acompanhar comigo o conceito de ética, moral, valores, virtudes, que é importante também. Aliás, é extremamente importante para o seu concurso, ok? Olha só então, você será funcionário público o tempo inteiro. No final de semana também. A questão fala justamente que é no final de semana. Você acha que a PRF tem alguma coisa a ver com o que você faz entre 4 paredes? No aconchego do seu lar, às 3 horas da manhã? Tem ou não tem? Tem, claro que tem. Óbvio que tem. Aliás, não ia ficar nem um pouco legal, né? Preso o pedófilo da PRF. Ia ficar legal? Pô, não ia. Então, final de semana você participa de uma prática chamada como rinha de galo. Joga no Google depois, bota assim, rinha de galo, galo perde a cabeça. Velho, pô, um galo de briga, o cara pegou um galo, cortou a cabeça do outro, um negócio bárbaro, sanguinolento. Eu não gosto desse negócio, eu gosto de violência, não. E nem você deveria gostar, porque essa prática no nosso país não é permitida. Não é permitida no caráter legal e também no caráter ético-moral. Logo, você deve respeitar esse preceito ainda que você esteja de folga. Só que tem um problema. A questão ela está errada. Eu espero que você tenha colocado errado. Beleza? O gabarito é esse. Mas por que ela está errada? Não necessariamente em função do cara ter feito aquela prática ali, porque ela é errada realmente. Está errado pelo seguinte: advertência. Nenhuma comissão de ética dá a punição de advertência. A única punição que uma comissão de ética pode dar, segundo o Decreto 1171, é a de censura. Maurício, para tudo. Eu estou estudando direito constitucional para concurso da PRF aqui com o Rodrigo e ele me falou que não tem censura no Brasil. Maurício, já estudei direito constitucional com você e você me disse que não tem censura no Brasil. Realmente não tem. Beleza? Artigo 220, parágrafo 2º da Constituição Federal. Mas essa censura aqui não é aquela censura que você está pensando. Essa censura é o nome da punição que é dada ao funcionário público que respeita preceito moral e ético, previsto no inciso 22 do Decreto 1171. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura. E sua fundamentação constará no respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Portanto, está errado quando ele fala advertência, porque a única punição que é dada é a de censura. Beleza? Questão tranquila, mole, mole, fácil, fácil. Espero que você tenha acertado. Vamos partir logo para a segunda, então? Vamos lá. Tá aqui a segunda questão para você. Deixa eu apagar tudo para não ficar tudo rabiscado. Você não merece. Já cai para dentro da questão, amigo. O servidor público deverá decidir entre o honesto e o desonesto, quando inclinado sobre as normas constitucionais que atuam sobre sua carreira. E aí, meu amigo espírito de luz, o que você botou aí? Certo ou errado? Beleza? Olha só, vamos primeiro observar uma coisa. Né? Você será funcionário da Polícia Rodoviária Federal, você é um policial rodoviário federal. Bom, funcionário público. Você poderá escolher fazer aquilo que é certo ou errado, justo ou injusto, legal ou ilegal? Pode ou não pode? Fala pra mim.
Ah, claro que pode. Posso, Maurício? Pode, claro. Beleza? O livre-arbítrio não é tirado de você em momento nenhum. Aliás, se você tem alguma religião, né, o líder religioso da sua religião, a entidade espiritual maior da sua religião, nem ela retirou de você o seu livre-arbítrio. Não seria o decreto 1171 que retiraria. Livre-arbítrio para decidir você tem. Se no primeiro momento o decreto 1171 fala que você tem livre-arbítrio para escolher, num segundo momento ele deixa bem claro que, estando diante de duas opções, você deverá escolher aquela que for melhor para o bem de todos, para o bem comum. Portanto, embora você possa escolher, você tem, no segundo momento, de escolher aquilo que for melhor para o bem de todos. Então, gabarito da questão certo, eu espero que você tenha marcado certo. Inciso 2, aliás, o anexo 2, decreto 1171. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente... Aí, então, ele está começando a te dizer que você poderá decidir. Entendeu? Não terá de decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo ou injusto, o conveniente e o inconveniente. O oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o legal... entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4º da Constituição. É até por isso, né, que a questão falava, e talvez isso tenha trazido para você algum tipo de complicação. A minha ideia era essa, complicar mesmo, né? Quando eu falei aqui, ó, o servidor público deverá decidir entre honesto e desonesto quando inclinado às normas sobre as normas constitucionais. Porque justamente são as normas constitucionais do artigo 37 que são citadas aqui no decreto 1171. Belezinha? Tranquilo? Questão boa, mas tem que tomar cuidado, né? Vamos à próxima questão 43. Veja aí se você consegue fazer enquanto eu pego o seu querido apagador. 43. Não deverá o servidor concorrer com seus colegas de trabalho quando os mesmos atuarem com finalidade estranha aos interesses da administração pública. Qual foi a maldade que eu planejei para você na questão 43? Né? O que eu fiz para tentar acabar com a sua vida e ver lágrimas escorrendo de seu rosto? Essa palavra aqui, concorrer. Não deverá o servidor concorrer com seus colegas. Você fala, pô, concorrer, né? Concorrer é o cara ser um adversário, não é isso? É o cara fazer uma contraposição, não é? Não, não é. A ideia não é essa. Beleza? Entenda o que eu vou te falar. Concorrer é correr em paralelo, é correr junto. Então, quando a gente fala concorrer, estou dizendo que o funcionário não deverá concorrer, não deverá atuar junto com o seu colega, não deverá ajudar o seu colega, não deverá estar ao lado do seu colega atuando da mesma forma com seus colegas de trabalho, quando os mesmos atuarem com finalidade estranha aos interesses da administração pública. Certo ou errado? Óbvio. Está correto. Beleza? Porque se a atividade for estranha à finalidade pública, significa dizer, então, que ele está praticando o ato contra a lei ou contra a moralidade. Seja contra a lei, seja contra a moralidade, não poderá ser feito. Por isso, então, a questão está correta, baseado no inciso 14 do decreto 1171. Beleza? São deveres fundamentais do servidor público. A linha U de urso. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade, com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Repara que são deveres, né? Abster-se, ele vai deixar de fazer de maneira absoluta a sua função se esta estiver, né, concorrendo por uma finalidade ou por alguma ação contrária aos interesses públicos. Beleza? Tranquilo, sem problema, acho que essa questão ficou bem resolvida para você. Vamos partir para a próxima. Vamos lá, questão 44. O servidor público, ao vislumbrar que seu colega de trabalho subtrai da administração pública uma caneta para uso pessoal e esquece de devolver, deverá informar ao superior hierárquico o desvio ético no sentido de ser apurado e, se for o caso, punido. Cara, uma caneta. Quanto custa uma caneta? Não interessa. Não, mas não interessa nem um pouco. Porque furtar ou subtrair uma caneta ou subtrair 20 canetas não faz diferença. Beleza? Continua sendo retirar da administração pública material que não podia ser retirado. Tanto faz se uma caneta ou um caminhão de canetas tem de informar
ao superior hierárquico, informar a administração pública o desvio do servidor. Mas, Maurício, o cara é meu amigo, pô. Por causa de uma caneta. Engraçado isso, né? Eu não sei se você já reparou como é que as pessoas se entregam, como é que elas são amorais e elas se entregam na sua amoralidade, ou melhor, na sua imoralidade, uma vez que amoral e imoral são coisas diferentes, né? Imoral é contrário à moral, e a moral é a ausência da moral. Como é que é, Maurício? A moral é a ausência de moral. E imoral é contrário à moral. Explico. Você nunca foi à Índia, nem eu. Mas tu nunca ouviu nem falar da Índia, sabe onde fica? Sim, não conhece nada. Você chega lá, vê uma porção de vaca andando pela rua, você fala, porra, uma porção de vaca aí. Podia rolar um churrasco, né? Vamos fazer o seguinte, tu vira pro indiano daquele lá, né? Vira pra mim, tipo, eu botei uma cara de indiano. Chega lá pro irmão, fazer um churrasco com essa vaca aí, ó. Pô, o indiano vai ficar bolado contigo. Por quê? Pô, porque vaca é um animal sagrado. Né? Só que você não sabia, tu não tinha a menor noção que vaca era sagrada, sabia que vaca é sagrada na Índia. Beleza, tu não sabia. Então você foi amoral, porque você tinha ausência de moralidade, tu não tem a menor noção do que tá falando. Outra coisa, você saber que o animal lá é sagrado, saber que feriria, né, a moral ou que feriria os preceitos daquele indiano e vira, meu irmão, pô, isso dá uma chuleta maneira, vamos fazer um churrasco com essa vaca aí? Pô, já que você sabe que aquele animal é sagrado, ali você está sendo imoral, entende? Imoral, portanto, é contrário à moral e a moral é a ausência de moral. Na prova do concurso, geralmente, as bancas usam amoral e imoral como se fosse a mesma coisa. Tá? Ela só faz uma distinção mais técnica quando a questão aborda realmente esse assunto. Quando a questão aborda, né, quando a questão se interessa em saber se você, candidato, sabe a diferença de um e de outro. Tudo bem? Vamos para a questão. O servidor público, ao vislumbrar que seu colega subtrai da administração pública uma caneta para uso pessoal e esquece de devolver, deverá informar ao superior hierárquico o desvio ético no sentido de ser apurado, e se for o caso, punido. Certo ou errado? Certíssimo. Beleza? Não importa, né, se foi desvio ético e moral ilegal, não precisa ser legal, basta ser desvio ético e moral, já tem de ser informado à administração pública. Inciso 14. Né, são deveres fundamentais do servidor, a linha H. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. E ainda, a linha M. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Então não é só comunicar, né? É comunicar e ficar perturbando o patrão para que ele possa... o superior hierárquico para que ele possa tomar as medidas pertinentes. Beleza? Vamos à última questão, espero que você esteja gabaritando até aqui. Vamos a ela. 45. Já fez aí a questão? Já viu? Não? Então vê. Vamos lá. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, inclusive os estagiários ou contratados particulares. Cara, a aula não é de direito administrativo, é de ética, beleza? Para efeitos de ética, se você atua junto à administração pública sob qualquer circunstância, você é servidor público, entenda? Não vai me arrumar um problema com o professor de direito administrativo, eu não estou falando que o cara é. De fato, de direito funcionário público, eu estou te falando que para efeitos éticos, para efeitos de norma e padrão de conduta ética, ele é sim considerado, tá, um servidor. Gabarito da questão, certo, inciso 24. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais e as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. 5 questõezinhas, né, com um nível de dificuldade aí de mediano para algumas mais difíceis. Eu espero que você tenha acertado. Espero você também, né, nos nossos cursos da Degrau Cultural, espero que eu tenha ajudado você, beleza? Qualquer dúvida você pode entrar em contato, que eu podendo, eu te ajudo. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença, um forte abraço e bons estudos. Tchau, tchau!